coisas vão acontecer essa noite na minha vida e na tua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diante do teu altar, Senhor, entendendo que há santidade nesse lugar, Senhor, que há, Senhor amado e Deus querido, uma presença gloriosa que envolve esse ambiente, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, teu servo, Pai, para que o Senhor venha sustentá-lo, cuidar dele, agir, Pai, de maneira tremenda e gloriosa na vida dele, Pai. Senhor amado, Deus querido, serve esse lugar com coluna de fogo, repreende a fruta adversário contra esse lugar, Senhor amado, Deus querido. Amado e Pai querido, coloca agora o fio de ligação em cada um aqui presente, Pai, para entender, Senhor, aquilo que Tu vai falar, amado e Pai querido, nessa noite, porque é uma palavra revelada para mim, para a Tua vida nesse lugar. E eu creio que aquilo que o Senhor começou nessa noite vai ser concluído, Pai. Antes do relógio bater 23:59, amado e Pai querido, há uma obra a ser completa nessa noite e ela será, porque Deus está nesse lugar. Usa com intrepidez, ousadia e autoridade o teu filho, Pai. Nessa noite, nesse lugar, Pai. Honra o ministério do teu servo, Pai. Sustenta e ser com ele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, Jesus, aleluia. Oh, Deus. Amém. Glória a Deus. A satisfação de estar aqui nessa noite com os irmãos para juntos nós adorarmos o nosso Senhor. Fico feliz porque essa casa é casa de oração. Oh, Jesus maravilhoso. Olha aí, Deus. Casa de presença. É casa de renovo. Amém. Glória a Jesus. Casa de renovo, e nós somos felizes em Deus, porque Oh, maravilhoso o Deus. salmista ele nos ensina muito bem dizendo que alegrei de como me disseram, Olha aí. vamos para a casa do Senhor. E todas as vezes quando nós já temos essa alegria, faz casa do Senhor. É bem verdade que muitas vezes nós voltamos de nossos trabalhos cansados, mas voltamos muitas vezes até mesmo não tão muito bem, mas vem assim mesmo, porque nós não viemos por estarmos bem, por estarmos mal. Nós viemos por essa consciência que a palavra nos traz, que é cuidar para nós estar. Aleluia. Nós faz nós estarmos aqui. Um dia, não vou porque eu não estou feliz, mas vem assim mesmo. Aleluia. Não vou porque eu não estou feliz, mas vem assim mesmo, que a palavra nos traz essa consciência que é o lugar onde nós precisamos estar. Amém? Glória. Vamos Aleluia. abrir nossas Bíblias, eu vou tentar ser bem breve, bem preciso, para depois colocou no meu coração, eu vou dar a igreja do Senhor para se colocar de pé, a gente abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, uma pensada ficou no meu coração, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos, eu trago aqui um abraço para os pastores dessa igreja, nosso pastor Elifas, a nossa igreja tem nos ensinado todas as vezes que nós formos a algum lugar, uma outra igreja, e o nosso pastor tome ciência disso, né? Aleluia. Nos reporta o nosso pastor, o pastor nos abençoou para que estarmos, né? Porque eu tenho atividade na igreja, de evangelização lá no bairro, e o pastor nos autorizou a estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É muito bom como nós partimos pelo caminho da obediência, porque Deus é o Deus de princípios. Amém? Glória a Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 5,
orando ao Senhor, ele rapidamente citou parte desse texto, amém? Vamos lá, diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos... E saindo ele do barco, lhe saiu logo o seu encontro dos sepulcros. Um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram por ele feitas em pedaços e grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Glória a Deus, aleluia. Sentar em nome de Jesus. Eu venho aqui nessa noite trazer uma palavra. Eu sei que Deus vai estar falando com alguém nessa noite, porque a palavra do Senhor nunca voltou vazia, porém antes dela é enviada, ela alcança o objetivo, ela alcança ali o propósito. E eu me alegro em Deus por essa palavra que o Senhor nos testificou para expor aos amados desta igreja o que Deus tem a palestrar conosco nessa noite. Marcos, Colossenses capítulo 10, 4, versículo 10, revela que ele era o sobrinho, né, de Barnabé. Ele andou fazendo uma viagem com Paulo, mas é dele que vamos falar nessa noite. O Evangelho de São Marcos, segundo alguns teólogos, dizem que ele, através de Pedro, citar esse evangelho, ele escreve esse evangelho. Segundo alguns teólogos, acreditam que Marcos é a citação de Pedro para Marcos que o escreve esse evangelho. Ele fala aqui no capítulo 5, a respeito que nós acabamos de narrar, sobre o homem conhecido como demoniado gadareno. Gadara era uma cidade que fazia parte de uma província composta de 10 cidades. Eram 10 cidades que ficavam lá de fora de Israel, segundo pesquisa. Não fazia parte do bolso ali, do composto das províncias de Israel, ficava fora. Porém, ali a maioria das pessoas que residiam naquela cidade eram pessoas gentias, eram não judeus, e poucos judeus também ali habitavam. Segundo dizem pesquisas, ficava a 2.700 quilômetros da Síria e ficava muito longe do centro de Israel, do centro de adoração de Israel, como também ficava muito longe do centro de adoração de Jerusalém, ficava Gadar. E existia ali algo naquela cidade que tornara essa cidade muito famosa, muito falada. Nós bem sabemos que, se nós formos observar, cada país tem a sua cultura e ele é conhecido pela cultura que ela propaga. Por exemplo, o Brasil, os irmãos bem sabem que por algum tempo ficou conhecido como a terra do futebol, aí fora. Amém ou não amém? É conhecido como a terra do carnaval. Segundo diz aí, assim é conhecido o Brasil aí afora. E assim como Gadar também se tornou uma cidade muito famosa, não foi porque ela existia uma grande celebridade, foi porque existia um grande feito, não era muito famosa, porque existia ali alguém muito importante, pessoalmente dizendo, que tenha saído daquela cidade por algum feito ocorrido, por ter uma vasta economia, produtividade. Não, ela é conhecida por razão de ter ali exatamente um endemoniado. E pelo que a gente lê, pelo texto bíblico, no contexto, a gente consegue entender que ele não é assim. Ele se tornou em algum momento da vida dele, até porque Jesus, mais à frente, vai revelar, ordenando que ele volte para a sua casa. E eu acredito que, de fato, esse homem, esse demoniado, como o texto diz, era um homem muito violento, era um homem muito agressivo, era um homem que a Bíblia nos diz que ele, dia e noite, ele andava gritando. Eu não sei a quem ele gritava, não sei o que ele falava, o texto não nos revela o que ele falava, o que ele clamava, mas fala que ele andava de dia e noite gritando. E além disso, ele andava despido e era agressivo.
As pessoas, quando decidiam, por algum motivo ou necessidade, quiseram passar por aquela cidade, eu acredito que elas davam uma volta. Não, Gadá não, vamos para um outro lugar. Vamos passar por Gadá porque ali é o caminho mais perto para nós acessarmos a cidade que nós podemos acessar. Eu acredito que as pessoas, não, vamos dar a volta, porque ali existe um grande perigo daquela cidade. É algo muito assustador, algo estarrecedor, algo descomunal a vida daquele homem. A Bíblia fala que ele não morava em casa como nós moramos, ele morava nos sepulcros e andava pelos montes e pelos sepulcros, e ele estava dia e noite. Você consegue imaginar qual era o estado desse homem, um estado deplorável? Eu não sei como esse homem se alimentava, a Bíblia não nos revela como ele sobrevivia, mas de repente não estejam pensando que ele vivia num cemitério. Não era num cemitério, era dentro dos sepulcros, era dentro de lugares féticos, era dentro onde os mortos eram colocados, era exatamente onde ele vivia, esse homem, dia e noite, gritava, e ali ele morava. Aleluia. As autoridades daquela cidade, percebendo esse grande dano que esse homem estava trazendo na economia, na população, quiseram resolver o problema daquela cidade, que era esse homem. E a Bíblia fala que os homens o prenderam em cadeias e em grilhões. Mas quando aqueles demônios se agiam, se manifestavam sobre aquele homem, ele estourava aquelas cadeias, ele arrebentava, ele esmiuçava aquelas correntes, e não havia o que podia o prender, o reter. Aquele homem tinha família, o homem tem família, vivia em família, mas agora estava vivendo esse momento deplorável. E as pessoas tentaram, mas perceberam que tudo que tentaram fazer de nada adiantava, não tiveram solução. E normalmente é assim, quando as pessoas tentam resolver algum problema, quando não conseguem, elas se acostumam com o problema e começam agora a conviver com o problema. Existem problemas que muitas vezes nós temos em nossa cidade, em nossa casa, em nossa família, que por nós não conseguimos resolver, nós nos adaptamos, nós nos acostumamos com esse problema e começamos agora a conviver, porque nossas forças, nossa inteligência, a nossa capacidade não foi possível através das quais resolver esse problema. Glória a Deus. E nós dizemos, fiz tantas coisas para tentar resolver, mas não obtive solução. Eu acredito que as crianças que nasciam naquela cidade, os seus pais orientavam aos seus filhos: olha, meu filho, não vai para aquela região dos montes, nem aquela região dos sepulcros, porque ali tem um homem violento, tem um homem agressivo, um homem que grita dia e noite. Imagina os senhores que aqui estão, alguém gritando no seu ouvido dia e noite, alguém violento. Imagine, só pare um pouco, imagine o que é isso. Gritando dia e noite. Aquele homem vivia um estado tão deplorável que não mais era chamado pelo nome. Era conhecido como um endemoniado de Gadá. É assim que Satanás faz. Quando entra na vida de um homem, o homem perde a sua identidade. O homem perde a sua referência. Meu Deus. Mas certo dia, Jesus estava em Cafarnaum. Ele disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Aleluia. Ali existia algo que Jesus já no seu coração havia projetado. Existia já decidido no seu coração. Jesus chama os seus 12 discípulos e fala assim: vamos para o outro lado. Eu acredito que se Jesus falou para os seus discípulos: vamos para Gadá. Mestre, Gadá é famoso, Gadá era conhecido popularmente como uma cidade que existia um demoniado ali terrível. As pessoas evitavam aquela cidade. Vamos para Gadá. E Jesus estava dormindo naquele barco. E diz a palavra que houve uma grande tempestade. E Jesus estava lá dormindo.
E a tempestade se tornou tão incontrolável, tão agitado se tornou aquele mar, que os discípulos chamaram Jesus para Jesus o ajudar, porque acreditavam que ia morrer naquela tempestade. E Jesus olha para aquela tempestade, acalma aquele mar e acalma aquele vento. Diz a palavra de Jesus, repreende aquele vento e aquele mar. Vocês já viram repreender a natureza? Aqui no contexto no capítulo 4, do versículo 5 de Marcos, ele resume a sua ideia e nos relatar que Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Ele relata entre esses dois capítulos, Jesus tinha autoridade também sobre os demônios, e sobre a natureza, e sobre a enfermidade, sobre a doença. Verdade. E nessa noite queremos falar sobre a autoridade do Senhor Jesus. Pois no seu nome há poder. Quem crê que diga amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus decidiu ir para Gadá. E o texto vai nos dizer que quando ele pisa naquela terra, o demônio grita e diz: Jesus! Aleluia. Será que alguém falou para aquele homem que era Jesus que estava ali? Não. O demônio que existia, estava falando sobre aquele homem, conhecia Jesus. Conhecia o teu Jesus. Conhecia o teu Jesus. Ele não falou nada, só pisou ali. Ele gritou. Aí se os irmãos forem ler lá no capítulo 5, nós acabamos de dizer aqui, no versículo versículo 6, diz que quando viu Jesus ao longe, correu e Aleluia. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormentes. A autoridade de Jesus sendo reconhecida. Até o demônio o adora. Muitas vezes nós temos dificuldade para o adorar. Muitas vezes nós temos uma necessidade que alguma coisa boa nos aconteça para que a gente o adore. O demônio reconheceu a autoridade de Cristo e o adorou. E se prostrou. Aí aquele demônio pede a Jesus. Diz a palavra que ele insistentemente pedia a Jesus para que Jesus não deixasse entrar nos porcos que estavam ali naquelas proximidades. Porém, quando Jesus pergunta àquele homem qual era o nome dele, ele revela: meu nome é Legião. Porque somos muitos. Não está se referindo a uma banda brasileira que existiu, que existe ainda. Não é referência à banda brasileira que existia, não, tá? O nome Legião era a contagem romana militar, que equivalia a 6.000 soldados. Irmão, imagina, 6.000 soldados, 6.000 demônios num só homem. Agindo, escravizando, subjugando aquele homem. 6.000 demônios. Meu Deus. Eu não conheço, se não souberem, me revele um outro texto bíblico que fala de uma cidade que tenha tantos demônios. Eu não conheço. Mas aqui da Gadá era conhecido por isso. Ele fala: meu nome é Legião. Jesus ordena que saia dele. Ele pede ao Senhor: me permita que eu entre naqueles porcos que existiam ali próximo aos montes ali. Cerca de 12.000 porcos estavam ali pastando. 2.000 porcos no penhasco. E Jesus autorizou. Aí eu fiquei me perguntando: por que Jesus autorizou esses demônios entrarem nos porcos? E por que esses demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos insistentemente? Porque esses demônios ficaram suplicando, ficaram clamando, ficaram com insistência pedindo a Jesus para entrar nos porcos. Eu fiquei me questionando: por quê? Jesus simplesmente não expulsou esse demônio daqueles porcos. Os irmãos bem sabem que existe na lei de
Israel, uma lei que proibia os judeus, os israelitas, comerem porcos, criarem porcos, cuidarem de porcos, enfim, era proibido. Porém, existiam muitos porqueiros que com aqueles porcos ganhavam muito dinheiro. E quando dá muito dinheiro, as pessoas acreditam que estão dando certo, está dando lucro, então tudo bem. Está dando uma boa economia, está tudo bem. Podia-se criar porco em qualquer lugar, mas na terra que foi chamada para ser uma terra santa, não. E os homens, porque dava lucro, começaram a criar porcos ali. Eu quero dizer para os irmãos, não vou me delongar, eu sei que as horas já estouraram. Essa ilegalidade nós damos a Satanás para entrar em nossas vidas. E muitas vezes nós vimos para a igreja, nós vimos para o culto, mas nós continuamos dando legalidade. Esse território de Satanás continua atuando, continua agindo, continua subjugando, porque existe delegação, existe ali uma legalidade que alguém dá para ele atuar. É verdade, Jesus, é desse jeito. Aleluia. Existem territórios em nossos bairros e em famílias que o diabo recebeu legalidade para agir. É verdade, meu Deus. Talvez você já tenha tentado fazer alguma coisa. Você tenha tentado já resolver de alguma forma. Meu Deus. Vocês perceberam que não teve solução. Não teve êxito nos esforços, Chico. Talvez alguém, alguma autoridade já tentou resolver, mas não tiveram sucesso. Eu quero convidar os senhores, jamais se acostume com isso. Não. Glória a Deus. Bastou Jesus pisar os pés em Gadara, que Satanás gritou. E o problema daquele homem foi solucionado. Porém, existia um problema pelo qual os demônios não quiseram sair daquela cidade. Porque existia legalidade. Existia uma autorização para ele agir. Meu Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos de fechar as brechas em nossas vidas para que Satanás ele bata em retirada na autoridade que é no nome de Jesus. Em nossa casa, nós precisamos dizer: Satanás, aqui não, tu está repreendido na autoridade que é no nome de Jesus. Em nossa empresa, nós precisamos levantar nossas mãos para os céus e dizer: Satanás, aqui não, que o Senhor te repreenda. Em nosso bairro, nós como igreja, precisamos levantar nossas mãos e dizermos: Satanás, aqui não, tu está repreendido na autoridade que é no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque há autoridade, há poder nesse nome. Nesse nome há poder. Capítulo 28, versículo 18 de Mateus vai nos dizer que toda autoridade, todo poder é me dado nos céus e na terra. Não existe demônio, não existe capeta que possa resistir à autoridade que há no nome de Jesus. Não sabia que existem enfermidades que nos sobrevêm por isso maligna? Não sabia que existe vento como houve ali, quando Jesus decidiu ir para Gadara, que não vem de Deus? E nós nos acostumamos com o vento, nos acostumamos com o mar revolto, e ficamos só observando, se acostumando. É normal, é natural, isso acontece, isso é comum. O humilde ficou rebelde, ficou indisciplinado. Isso é normal, isso é comum. O bairro, os jovens têm se corrompido. Isso é normal. Uma sorte de maldição sobre a nossa casa, sobre o nosso bairro. Nós dizemos muitas vezes: isso é normal, não
discernimento do céu para saber qual é o vento que está nos sobrevendo. Que ação é essa? Glória a Deus, aleluia. Como servo do Senhor, como igreja do Eterno, a igreja precisa se levantar com autoridade e com ousadia, em oração, em jejum, Aleluia! e clamar pela nossa Glória! cidade. Estamos começando Hoje é com Jesus maravilhoso. o grupo de evangelismo com o responsável há pouco tempo, falando: meu amado, eu percebi que em nossa região o número de jovens tem se escambado para o tráfico, para as drogas, tem se volumado de forma estarrecedora. Ele falou: é verdade, eu também percebi isso. Eu falei para ele: mas nós como igreja não podemos conformar com isso. É verdade, Jesus. Meu Deus. Roubo, muitos assaltos, muita criminalidade, mortes. Nós não podemos nos conformarmos com isso. E muitos chegam a dizer: não, isso é responsabilidade do governo. Aqui a palavra acaba de dizer que os homens quiseram fazer alguma coisa, mas nada puderam. E quando perceberam que o que fizeram não tinha solução, sabe o que fizeram, pastor ali? Largaram de mão. Deixaram lá o homem solto nos montes, nos sepulcros lá, gritando, clamando, porque não conseguiram resolver. Mas tem alguém que está aqui nessa noite, Ô, glória. que está nesse lugar, Aleluia. que está aqui nessa casa, Ô, ele Jesus resolve todos os maravilhoso. problemas. Se é enfermidade, ele cura todas as enfermidades. Se existe opressão, possessão maligna, ele repreende toda possessão maligna. Se existe alguma ação diabólica, ele repreende. Não há nada que ele não possa fazer. Glória, glória a Deus. Aleluia. Nós, como igreja, apenas precisamos tomarmos posse dessa palavra. Nós precisamos de não mais ser somente ouvintes. Precisamos de ser praticantes da palavra de Deus. O Jesus que nós servimos, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, ele cura a enfermidade, e ele também expulsa demônios. Glória, glória a Deus. Aleluia. São muitas ações que vêm sobre as nossas vidas, que nós como igreja precisamos de estarmos com pleno discernimento em Deus, para entender o que está acontecendo. Aí quando Jesus chega e permite, desautoriza com que aqueles demônios, aquela legião, cheia de 6.000 demônios, se apoderem daqueles corpos, e aqueles corpos, diz a palavra, que se lançam do despenhadeiro e morrem. Os demônios pediram isso porque eles queriam continuar sobre aquela cidade. Eles sabiam que pela presença de Jesus, eles sabem que a sentença sobre a vida deles é determinada. Quando Jesus chega, ele diz para Jesus: por que tu vens antes do tempo nos atormentar? Ele sabe que existe ali sobre ele uma sentença pré-estabelecida. E agora ele pede para que permaneça naquele lugar, atuando, habitando, subjugando aquela cidade que terá dado legalidade para Satanás agir. Nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos aqui para despertar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida com o seu sangue, não nos acostumarmos com essas coisas, mas nos levantarmos com autoridade, com ousadia do Espírito Santo, como diz aqui: sejam cheios do Espírito Santo. E chama a atenção aqui para o pastor Eli, quando estava aqui durante a ministração do ensino, o varão estava ali, o pastor estava ali orientando, lhe pediram a palavra e falaram: aquilo que você der mais lugar, mais vazão, é que ele vai te dominar. Se você buscar o Espírito, se você é cheio do Espírito, se você der lugar carne, você vai deixar a carne te subjugar e o diabo se alimenta da carne. Mas nós, como igreja, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Fala que nós nascemos de novo. Ele fala que o velho homem ficou para
O Senhor, povo que triunfa, como um povo que anda orando para o Cordeiro de Deus. Queria orar nessa noite com os irmãos. Aleluia. Queria orar com os irmãos, queria orar com os senhores, com a pessoa dos nossos pastores. Irmãos, pode se colocar de pé? Queria que, eu não sei onde os senhores moram, eu queria que cada um direcionasse as mãos para onde os irmãos moram, lugar onde os irmãos residem, mas com fé, Oh, Jesus, que maravilha. de executar, você Ei, agir com fé, ou coisa das ousadia, agora, não assim, mas com ousadia, com fé. Se você crê, levanta com as mãos. Se você confia de fato, crê nesse Cristo libertador, que Ele vai fazer algo nesse bairro, nesse lugar, para a glória do nome dele. Começa a orar no seu banco, na sua cadeira. Começa a orar, começa a repreender. Começa a falar, Senhor, repreenda, Senhor, toda a sua ação. Repreenda, Senhor, toda a ação maligna. Começa a repreender, o Senhor, na sua cadeira. Começa a dizer, Senhor, repreenda, Senhor, toda a fonte de Satanás contra esse bairro. Que traz criminalidade, que traz, Senhor, morte, que traz, Senhor, Deus Santo, para o Egito, a imoralidade, a prostituição, começa a repreender, começa a clamar. Ora, igreja, começa a clamar, começa a invocar, invoca o poder de Deus. Glória a Deus, em nome de Deus. Jesus. Oh, Senhor Olha da para nossas mãos, essa glória. paixão com tua igreja. Eu creio que o teu povo crê, que tu podes fazer esse problema que eles trouxeram esta manhã, nesta noite. Que tu és capaz de poder resolver. Tu és poderoso para fazer cessar o vento. Tu és poderoso para fazer cessar o mar. Tu és poderoso para poder acalmar o mar. Oh, no nome de Jesus, nós ministramos sobre esse lugar, sobre esse bairro, libertação, toda sorte de ação maligna que tem dentro das crentes, na destruição dos lares, nas famílias, na cenopa rebeliões, na Deus Pai, oh Deus Santo, uma destruição dos casais, nas famílias, seja repreendido na autoridade que é no nome de Jesus de Nazaré, oh no nome de Jesus, toda originalidade que tem estudado nesse lugar, seja repreendido, sai, de igreja sai, sai em nome de Jesus, sai, diga sai, em nome de Jesus, toda sorte, de criminalidade, sai, em nome de Jesus, toda rebelião, sai, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda, há poder, no nome de Jesus, há poder, no nome de Jesus, há poder, no nome de Jesus, Satanás, sai da minha família, sai do meu bairro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro o agir do Senhor sobre este lugar. Eu declaro, Senhor, o seu nome é poderoso para fazer infinitamente mais
ser violento, pode ser agressivo, pode estar cheio de demônios. Mas Jesus faz isso. Quando vieram para ver a derrota, chegaram e viram aquele homem salvo, transformado pelo poder do nome de Jesus. E os porteiros perceberam que haviam tido prejuízo. Sabe o que eles fizeram? Fizeram Jesus sair daquela cidade. Jesus sai da nossa província. Jesus vai embora. E Jesus pega o seu barco com seus discípulos. E ao sair, aquele homem que fora liberto, ele chega para Jesus: Jesus, deixa eu estar contigo, deixa eu ir contigo. Ele falou: não, vá para os teus, vá para a tua casa e anuncia